E essa aqui? Não teve sucesso? Essa é uma integral de 2x. É, com certeza vai ter uma integral de dx, porque nós temos um dx aqui. Mas não é uma integral só, né? Numa equação São duas. diferencial, nós temos que fazer duas, provavelmente. Sim. E aqui a ideia é um método de separação de variáveis. A gente precisa deixar, já que é possível fazer pelo método de separação, a gente faz. Já que é possível deixar todo mundo que tem x junto com quem tem x e quem tem y junto com quem tem y, a gente separa as coisas dessa forma. Uhum. Então, veja que esse e na menos y está multiplicando ali do lado direito. Então, ele vai para o outro lado dividindo. Hum, Óbvio, né? Tipo, lá tem lá os sisteminhas, né? Na escola, sim. onde a gente faz a multiplicaçãozinha cruzada, etc, né? Então, a mesma coisa eu fiz com o dx, ele estava ali dividindo e foi multiplicando. Agora, maravilha, eu tenho um lado só com y e outro só com x. Agora já Uhum. dá para integrar, porque tu não pode integrar se tiver alguma outra letra junto. Em especial, aqui ainda dá para facilitar mais ainda a vida do lado esquerdo, porque está negativo. Existe uma regra de potência, que a gente aprende lá na escola ainda, mas não é cálculo, não tem a ver com cálculo isso. Regra de potência, que diz que quando a gente tem um sinal negativo, pode trocar o lugar do termo. Então, como ele está na parte de baixo negativo, ele pode ir para cima positivo. Estava dividindo, agora está multiplicando. Hum, Você está em qual semestre, cara? eu tô no sexto, sétimo semestre. Ô, velho, faz qual curso? Engenharia mecatrônica. Não pode isso aqui mais, velho. Desculpa aí, mas assim, não saber a regra de potência não pode. Uhum. Isso aí é lá do começo do fundamental, velho. Que nem não saber fazer conta de fração e tal, já não pode para o engenheiro, entendeu? Eu tô dizendo isso na moral, porque tu não pode se formar sem saber a regra de potência. Não saber integrar uma coisa ou outra é normal, tem integrais que são até impossíveis de fazer. Uhum. Mas regra de potência tem que saber. Então o que eu fiz aqui foi simplesmente uma regra de potência que eu joguei para cima. Aqui. Pronto. Então agora que todos os termos estão em seus determinados lugares separados, a gente agora pode integrar. Daí tem que ver as regras. Integral é uma coisa que você decora. Não tem, assim, um jeito de você saber o que fazer, quando fazer. É só decorar e pronto. A Uhum. menos que você tenha alguma situação específica, que daí você vai ter que usar alguma propriedade. Mas essas integrais aqui é até direto demais, assim. Fica até meio complicado dizer o que fazer. Por exemplo, essa integral e que tinha ali é essa. Uhum. Então, você pode notar que a integral é a mesma coisa, só mudou a letra, né? Ali era y, aqui é u, a gente usa a letra que a gente quiser. A integral fica e na u mais c. Mas quando a gente está pensando em equação diferencial, a gente se preocupa com a constante só no final. Então, a Ok. coisa é que a integral é e na y. Só isso. É a integral que não muda. Fica e na y. Agora, quem que é a integral disso? Bem, esse 2 ele pode ir para fora da integral, se tu quiser, é uma constante. O que importa é o x. Então, quem que é a integral de x, né? Essa regra é a regra mais importante das integrais. Tem que saber muito, porque cai em praticamente todas as integrais que a gente vai fazer agora. Uhum. A regra é o seguinte: se você tem que a sua integral é um x na n, ou seja, um x elevado a um número, em especial Uhum. esse número tem que ser diferente de menos 1. Então, se tu tiver aí qualquer número tirando menos 1, a integral vai ser o seguinte: x na n mais 1 dividido por n mais 1. Essa é a integral, beleza? Uhum. Então é uma regrinha que aparece com muita frequência, muita frequência. Então é a regra que a gente vai utilizar lá. Né? Deve estar pensando, tá, mas não tem número aqui, professor. Tem um número sim, tem um escondido aqui, né? Quando a Uhum. gente não mostra a potência, porque é o número 1. Tipo, a tua idade, tu deve ter uns 20 e poucos anos, 20 e poucos elevado a 1. Então, a gente não fala porque é meio besta falar isso. Né? E daí aqui, mais C. Opa, falei besteira. Eu falando, eu me errei aqui. Temos que usar a regra. Então, como é 1 aqui, como esse cara já está elevado a 1, então vai ficar x, X elevado a 1, 2. 2, exato, 1 mais 1 dividido por 2, exatamente. Então a gente vai ficar com 2 dividido por 2 corta, vai ficar só x ao quadrado, mais c.
Note que, apesar de eu ter feito tudo certo, nenhuma das respostas está igual. Por quê? Porque em todas as respostas o y está isolado. E a gente resolveu a integral e o y ainda está aqui em cima. Então eu preciso de alguma propriedade matemática para tirar o y ali de cima. E como o próprio enunciado aqui, as próprias opções já estão mostrando, provavelmente envolve ln, que é o que acontece. O que nós temos aqui é que é também uma propriedade. Se você tem o ln de e na x, isso é o próprio x, ok? Isso é uma propriedade logarítmica. Entendi. Então é só fazer ln dos dois lados? Exatamente. Mas o que é o ln? Até hoje eu não sei direito. É uma função logarítmica, é uma função especial, que nem o seno, que nem o cosseno, ela gera um tipo de gráfico. O seno, por exemplo, gera um gráfico assim, uma onda. O ln gera uma curva que ela cresce bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Beleza? Então, ela é o contrário de uma exponencial. A curva do ln é o contrário de uma exponencial que cresce bem rápido. Então, é uma função inversa uma da outra, justamente por isso que quando a gente bate o ln no o e desaparece, sobra só o y. E aqui, veja que esse ln está agindo em todo mundo. Então, vai ficar aí o ln de x ao quadrado mais c, agora o y está isolado, então, supostamente, a gente chegou na resposta. Agora, vamos ver qual das opções é ela. X quadrado mais c dentro da ln. A primeira já. Beleza? Beleza. Então, recapitulando aqui, tínhamos uma equação diferencial, separamos ela, observamos aqui que dava para usar uma propriedade para simplificar um pouco. Agora a gente já pode começar a integral. Olhando na tabela, é isso. E aqui eu lembro que eu só integro a letra. E daí, pela regrinha, fica x quadrado sobre 2. Dou uma simplificada, ponho o ln dos dois lados, pronto. Muito bem, velho. Fiz aqui a primeira. Agora eu tenho que te fazer uma perguntinha. Digamos que a gente estivesse numa derivada agora, e a tua derivada que tu tivesse que derivar fosse x ao cubo mais seno. Saberia fazer a derivada dessa função? Do x ao cubo seria 3x ao quadrado. Isso. Mais seno vira cosseno. Derivada Cosseno vira cosseno, menos maravilha. seno e menos cosseno vira menos seno, é isso? Maravilha, maravilha, nota 10. Então, beleza. A easy mode aqui foi. Agora vamos para outra. Digamos que a gente tivesse, então, a raiz quadrada de x quadrado mais 2, ou mais 3x, por exemplo. Essa aqui você saberia resolver? Essa já é level médio. A derivada disso? A derivada disso, exatamente. Dá para separar a raiz dos dois? Separar a raiz dos dois, tu está dizendo a raiz de um mais a raiz do outro? Isso não dá para fazer. Não? Não, isso também é uma propriedade de potência errada, né? Não dá para fazer raiz de x ao quadrado mais raiz de 3x. Não pode. Okay. Isso não é uma propriedade. Ó, tem que correr propriedade de potência, velho. Deixa eu pegar aqui para você. Propriedades de potência. Vou pegar as de logaritmo também, porque provavelmente você não sabe também. Deixa eu pegar as duas tabelas aí. Propriedades, potenciação. Muito importante. Cadê uma tabela boa aqui? Vou pegar uma tabela com exemplos, que a coisa fica um pouco mais clara. Só que esses exemplos são meio bosta. Você faz engenharia, você sabe sem exemplo. Deixa eu pôr aqui. Ó. Então, eu colei lá no teu WhatsApp, tô colando aqui também, ó. As propriedades, todas elas tem que saber. São muito importantes. Primeira, multiplicação de bases iguais somos expoentes, divisão de bases iguais diminui o expoente de baixo ou da direita, potência de potência multiplica essas potências, e aqui está o caso, ou melhor, aqui está ali o caso que você está falando, o suposto caso onde você consegue fazer a raiz de cada um. Mas perceba que
né? Porque aqui eu estou mostrando como potência. A questão é, raiz quadrada é potência, né? A raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a meio, Hum, tá? Então, a gente tem que utilizar a propriedade de potência para lidar com as raízes. Então, por isso que eu estou mostrando aqui a propriedade de potência. uhum, Mas, claro, serve para qualquer coisa que tem expoentes. Então, a propriedade 4 é a propriedade que tu supôs ali que daria para fazer a raiz de 1 é a raiz de outro. Mas não pode, porque é uma soma. Só poderia se fosse multiplicação. A soma não pode. Então, também, se fosse uma coisa do gênero assim, A mais B ao quadrado, né? Essa aqui também é lá da sexta série, hein? Não pode, isso aqui não é A ao quadrado mais B ao quadrado, entendeu? Não é. uhum. Diferente. Eu teria que fazer o chuveirinho, a propriedade distributiva lá, teria que fazer A mais B vezes A mais B. Ah, sim. Não pode fazer as coisas direto. Então, é isso. Portanto, acredito, você não sabe, mas você tem que fazer a regra da cadeia para resolver esse problema. Já ouviu falar da regra da cadeia? Já. Já. Não lembro o que é, A mas já. regra da cadeia é uma regra onde você vai multiplicar derivadas para chegar na derivada que você de fato quer. Então, a ideia se passa na seguinte lógica. Você olha para sua função e pensa, poxa, eu não sei derivar isso. Eu, de fato, não sei derivar isso que está ali. Mas eu penso o seguinte, se fosse simplesmente a raiz de x, eu saberia. Porque, de novo, a raiz de x é a mesma coisa que x elevado ao meio, e a regra de derivada é a regra do tombo. Lembra da regra do tombo? Uhum. Que cai multiplicando, e em cima fica menos um, certo? Sim, sim. Isso. Se fosse só isso, eu saberia fazer. Mas como tem um monte de coisa lá dentro, não é só isso. Então, eu vou fazer a regra da cadeia para transformar aquilo que está ali dentro no que eu saberia resolver. Que é o seguinte, então eu vou dizer aqui que U é igual a x ao quadrado mais 3x. A derivada disso, você sabe fazer, porque você acabou de fazer uma igual para mim. 2x mais 3. Lembrando, né? Derivada de x é 1. Então ficaria ali 3 vezes 1, beleza? Uhum. Isso. Agora, nossa função não é mais função de x, é função de u. Eu falei que todo mundo que está dentro da raiz é u. Então eu já não vou escrever como raiz, porque como eu estou em cálculo, é mais interessante escrever como uma potência fracionária. Vai ficar u, isso aqui tudo é u, elevado a 1 meio. Beleza? Uhum. Agora, quem que é a derivada? Bem, pela regra do tombo, aquela regra lá que aparece o tempo todo na derivada, tomba 1 meio, né? Então fica 1 meio, u elevado a 1 meio menos 1. Quanto que é 1 meio menos 1? É só tu pensar, metade de R$ 1, tem no banco lá, metade de R$ 1, seja 50 centavos, menos 50 R$ 1. centavos. Menos 50 centavos, certo? Uhum. Continha de fração a gente faz assim, mais rapidinho. E, finalmente, a gente lembra que a gente não quer nenhuma dessas ali. A gente quer df de x, derivado da função de x. Mas, pela regra da cadeia, eu sei que eu poderia multiplicar essas duas, que eu chegaria nessa resposta. Porque o df de x está aqui. Uhum. No caso, tu cortaria os deus. Aqui o que a gente vai fazer é pegar o df de u, eu até usei bem colorido aqui para ficar bem claro a parada, a organização. E aqui esse cara, preste atenção que esse cara é uma soma. Então você tem que colocar um parênteses aqui, porque todo o meu du está sendo multiplicado pelo df du. Todo o meu du dx está sendo multiplicado pelo df du. Então tudo isso aqui é o meu u dx, certo? Então, tá aí. Agora, tá praticamente feito. A única coisa que a gente precisa fazer é trocar o u. A gente já sabe que u é isso. A gente definiu u como isso. Então, no lugar do u, eu vou colocar isso. Vai ficar x ao quadrado mais 3x elevado a menos 1 meio, 2x mais 3. Ok? Ok. Regrinha da cadeia. É muito importante você saber regra da cadeia em equações diferenciais, porque vai ter uma hora que vai aparecer. Beleza? Você vai Ok. ter que fazer um negócio chamado fator integrante para conseguir resolver as equações diferenciais. E no fator integrante tem isso.
Muito bem. Então, bem, eu fiz aqui a regra da cadeia para ti. Eu queria que tu fizesse uma, tentasse fazer uma. É a mesma lógica, tá bom? Mas eu vou colocar uma função um pouco mais simples para ti. Não vai ter raiz, beleza? Uhum. E não adianta eu ir fazendo lá aquelas equações lá, eu faço aqui em 5 minutos, se tu quiser. Posso fazer até em PDF para ti outra hora. Mas a questão é que não adianta. Tu só vai ver e não vai entender, sacou? Tu tem que pegar as bases aqui primeiro. Eu acho que uma aula de derivadas é essencial para isso. A gente vai fazer até, sei lá, 2h30 isso, e depois eu te mostro o basication de integral. E aí, nos finalzinhos, 10 minutos final, eu consigo fazer o resto das contas para ti lá, beleza? Mas é importante que tu tente aqui fazer as derivadas. E a integral depois que eu vou pôr. Então eu vou querer que tu faça, ó. Vai ser praticamente a mesma coisa, velho. Ó, eu só vou trocar os números mesmo. X ao quadrado, 4, x ao cubo, desculpa, vezes 4x ao quadrado, elevado a, em vez de 1/2, eu vou elevar a 3. Beleza? Uhum. Então tu vai fazer do mesmo jeito, vai chamar de u, que eu chamei de u, vai chamar de, né, vai derivar, depois vai Uhum. chamar de f de u lá, o que eu chamei de f de u. U é Assim, igual a x ao exato. cubo mais 4. Bem, você pode ir fazendo a conta, né, sem me perguntar muita coisa, porque eu preciso ver também o que você não consegue fazer sozinho. Escreve como se você estivesse fazendo para uma prova, tá? E me manda uma foto, beleza? Pode mandar Beleza, no WhatsApp mesmo, beleza? Não se preocupe em errar. O importante é a gente notar o que você não sabe ou o que você sabe, etc. beleza. Só pra pegar uma caneta. Sem pressa.
Tá, peraí. Hum. Tá, aqui eu tô numa parte que eu não, que eu fiquei na dúvida. Eu vou Bem, tu mandar. não quer dar uma olhada no que eu fiz primeiro? Porque pra lógica será a mesma, né? Então, peraí. Entendi. Pode ter errado aqui. Eu acho que o problema aqui é mais básico, na verdade. E aí, velho? Qual que foi o problema, então? Manda a foto aí pra eu tentar entender a tua situação. Tô tirando a foto. Meu celular tá meio bugado com o WhatsApp. Cheguei nesse ponto. Peraí. Não, vamos ver. Parece bom até aqui. O Então, que eu mais tem que só. fazer aqui? Tá feito já, velho. Tudo certo. Tudo A última certo? linha ali que foi inútil só. É? Sim, não precisa simplificar. Eu não simplifiquei nada. Até aqui tá certo, ó. Não Ah, então precisa beleza. simplificar. Achei que tivesse. Show, então tá bom. Conseguiu fazer a derivada aí pela regra da cadeia. Muito bem. Uhum. Agora vamos fazer integrais, né? Que é o que tem de mais direto aí quando a gente está fazendo essa matéria. Então, vamos lá. Integrais. Vamos fazer a integral aqui, por exemplo, de x ao quadrado mais 1/x mais seno de x dx. Eu não sei se você tem uma tabela de integrais por perto, mas seria muito bom se tivesse. Hum. Eu vou te enviar uma aqui, junto com uma apostila. Será que você consegue me resolver essa integral? É, integral de x ao quadrado. Pode fazer no papel aí. Depois você manda e é nóis. Pode fazer com calma e tal. Se tiver dúvida, você pergunta. Mas integral é o serviço inverso, né? Da derivada.
Vai ficar x ao cubo sobre 3. Isso, primeiro é isso. O outro não sei se está certo, mas é 1 sobre x ao quadrado sobre 2. 1 sobre x ao quadrado sobre 2? Não, não é. Recomendaria que você olhasse para a tabela. Eu tô. Não. Aqui é aquela situação que eu te falei que ah, você não pode usar a regra que você usou no primeiro caso, porque o expoente, de certa forma, é -1. Uhum. Então tem uma outra, está embaixo dessa regra na É tabela. o ln Exatamente. de módulo LN. de u. Exatamente, LN. Então vai ser ln de x. Exatamente. LN de X. Muito bem. E o outro E a vai última, ser cosseno de x. cosseno. Deixa eu ver. Ah, não, menos cosseno. Menos cosseno, Vendo pela exatamente. tabela. Eu sem olhar a tabela achei que era cosseno. Isso. Muito Faz bem. sentido. Se seno vai para cosseno e de menos seno vai para. Não. Deixa eu ver. É isso. Menos cosseno, então. Fiz Aí. uma confusão na minha cabeça, entendi. Pegou a ideia? Peguei. Muito bom. Então, we can continue here. Vamos ver. Bem, uma vez que você sabe fazer uma integral como essa, eu vou colocar uma integral um pouquinho mais difícil que tem a ideia da regra da cadeia, só que a regra da cadeia, vamos dizer assim, para integrais, né? Essa era easy. Agora vamos para a não tão easy assim. X mais 3, que seja. Raiz quadrada disso, que seja. E aí? Você saberia fazer esta? X mais 3 raiz quadrada. Integral disso Exatamente. vai ter que usar método de substituição. Vai ter que usar alguma coisa aí. Substituição é coisa. Exatamente. O método você sabe qual é. Será que você sabe aplicar? Não muito bem. É parecido com outro. Vai chamar de U. Exato, é parecido com a regra da cadeia. Isso mesmo. U igual a x mais 3. U igual a x mais 3. Agora você tem que derivar esse U, né? Isso. Tem? Tem que derivar primeiro? Tens que derivar o U, porque se tu quer substituir esse x mais 3 por U, a tua integral, ela tem que depender de U agora. Só que por enquanto ela tem esse dx aqui. Então, tem que trocar esse dx por U. Tu vai fazer isso derivando. Então, quem que é a derivada de x mais 3? Vai ser 1. 1, exatamente. Então, tu ficou, em outras palavras, né, você escreveu o seguinte, você escreveu U, ou melhor, você escreveu U igual a x mais 3. Então, a hora que você deriva o U, bem, a derivada do U é du dx. Dá 1. Então, agora você pode passar o dx para o outro lado, certo? Uhum. E você fica que du é igual a dx. Então, você pode trocar o du por dx, ou melhor, o dx por du. Beleza? Beleza. Então é isso, agora você já pode continuar aí a conta. Você vai integrar, então, uma coisa que você sabe integrar, que é o raiz de u, ou u elevado ao meio, né? Uhum.
Então, se tu puderes integrar aí, usando a regra lá que você conhece bem já, depois voltar para a forma certa. Vai ser o elevado a 2 sobre 2, ou seja, o elevado a 1 sobre 2. Calma aí, velho. Que é Não? melhor você fazer a conta aí, né? Porque é a conta de fração, né? 1/2 mais 1 é mais 1, né? Dividido Mais por 1, 1/2 ok. mais 1. Daí quanto que é 1/2 mais 1, né? Quanto que é R$ 1 mais 50 centavos, né? 3 sobre 2. Exato, 3 sobre 2. Então vai ficar 3 sobre 2 ali no expoente, 3 sobre 2 também na parte de baixo. Só que daí você inverte e daí fica 2/3, né? Uhum. Tipo que invertido, né? Aquela regrinha para facilitar a nossa vida. Né? Ou deixa 3,5 embaixo mesmo e pronto, se tu não sabe do que eu tô falando. Não tem problema. Uhum. Agora, eu não vou deixar porque é muito feio, né? Então vai ficar U a 3/2 e a 3/2 também. Só que a gente inverte, fica 2/3. Então vai ficar aqui o 2/3, só que o U a gente não deixa o U, a gente troca. O é x mais 3. Então vai ficar isso mais C. Ok? Ok. Tá bom. Essa é o que fiz, hein? Então agora eu vou pedir para você fazer um. Vou deixar aparecendo aqui. Queria que você faça também razoável aqui. A integral de x, 2x, mais 1 ao quadrado. Então você já sabe que vai ter que chamar alguma coisa de u, certo? Vai derivar essa coisa. E assim vai, né? Uhum. Beleza. Chamar o igual a 2x mais 1. Derivada disso vai ser 2. É isso. É. Quando chegar na resposta, me manda foto. Não posso falar. Mas por Uhum. enquanto tá bom. Então, du é igual a 2dx. Agora, integral de u elevado a meio du. Aí a integral normal disso. U elevado a meio mais 1 com meio sobre meio mais 1. Vai ser a mesma coisa ali. 2u elevado a 3 sobre 2 dividido por 3. E eu só coloco o U ali. A princípio, sim. 2, 3, x mais C. É isso. Então me manda foto. Não sei. Pera. Ah, não. Fiz errado. Calma aí. Eu achei estranho, porque saiu muito parecido. E o fato da derivada ter dado 2dx não mudou nada pra mim. Bem, tu não vai trocar, ó, veja, você encontrou então que du é igual a 2dx. Então, quando você vai substituir o dx ali, você não vai substituir direto por du, você vai substituir por du dividido por 2, certo? Você que me falou, você acabou de falar, que o du é igual a 2dx. Sim. Então, na hora que você vai trocar aqui, você não pode trocar por só du. Vai trocar por du sobre 2.
Porque você falou que o du é igual a 2dx. Então, como tu tá querendo trocar o dx, tu passa o 2 para o outro lado, vai ficar com du sobre 2, certo? Sim. Então, esse é o detalhe diferente. Aham. Mas de resto, mesmo esquema, mesma estratégia lá. Só que eu não sei onde colocar isso. Eu viajei um pouco. Boiei um Acabei de pouco. pôr aqui, velho. 2x menos 1. 2dx. Dx. Qual deu sobre 2? Sim. Peraí, eu vou mandar a foto. Isso foi antes de eu me tocar que tinha alguma coisa errada. Só que eu não sei aonde que eu errei. Onde que eu esqueci de fazer essa troca. Teria que fazer tudo de novo, velho. Ó, é Desde a... curioso, porque você escreveu, velho. Vocês vão escrevendo as coisas sem lógica, assim. Tipo, tem lógica e depois vocês não colocam a própria lógica que vocês obteram. Tipo, aqui é du, ok. Aham. Então, Daí, onde tem o dx, você vai trocar por isso. Então, no caso aqui, o du é du sobre 2. Né? Porque o dx é du sobre 2, certo? Então, tem que entendi. fazer a conta de uma forma que você entenda o que você está fazendo. Se você está Ah, fazendo essa derivada aqui para substituir o dx, então você tem que ficar atento com o que ele está me dizendo que dx é. Ele está me dizendo que dx é du sobre 2. Então, onde eu vou fazer a substituição, eu troco por du sobre 2, entendeu? entendi. Isso, daí aqui tudo bem, esse meio vai para fora. Eu só não entendi por que que a coisa era ao quadrado e do nada virou meio aqui. Isso eu não entendi também. Acho que Porque eu você foi copiar o que confundi. eu fiz ali e fez errado, né? Por isso que Isso. eu troquei. É 2 aqui. Era 2 Então, ali. aqui tá tudo errado daí. Agora você pode continuar a partir daqui, beleza? Beleza, beleza. Isso. A partir daí tá tudo certo. Tá. Então, integral de U sobre 2 du sobre 2 também. Esse 2 vai para fora. Du, que vai ser, então, o ao cubo sobre 3. Que vai. É isso agora? Vamos ver.
Não sei se... Bem, o 2 ele estava dividindo. Por que ele apareceu multiplicando lá do outro lado da integral? Ah, Embaixo, né? É um meio. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por um meio. Então, tu poderia ter colocado um meio fora da integral, entendeu? entendi. Aí, em vez desse Um 2 meio multiplicando, ele estaria inteiro. embaixo. Estaria um 6, então, na resposta final, né? Ah, tá. Ok. 6, né? Porque É que 2 vezes eu 3 é confundi 6. quando eu falei passa, eu pensei, tipo, passa multiplicando, pensei errado. Isso. Então, beleza. Mas foi. Ah, ah, vamos fazer, então, agora aquelas continhas lá que você me enviou. Deixa eu pegar aqui. Essa foi feita. Vamos ver essa aqui. Deixa eu abrir um outro arquivo aqui também, porque esse já foi. Bem, aqui a gente tem um problema, né? Porque aqui não dá para isolar as coisas a princípio. Ou dá, ou será que não dá, ou será que dá? Porque o jeito que foi apresentada a conta, ela tá meio feia. Mas é tudo matemática básica. Às vezes, não está explícito, tão explícito, como estava lá no outro problema, o que tu tem que passar para outro lado e tal, né? Aqui não está muito explícito. Mas também não é nada demais você perceber que se você deixar o y em evidência, você consegue resolver isso pelo método de separação de variáveis. Vamos deixar o y em evidência do lado direito. Vai ficar, só uma coisa aqui. Beleza. Vai ficar. Isso, vai ficar assim, fica melhor. dy. A mesa aqui tá meio zoada. dy dx igual, olha só, vamos deixar o y em evidência. Vai ficar 4x ao cubo menos 6x ao quadrado. Então eu tenho um termo que multiplica que só tem y e outro que só tem x, certo? Uhum. Então, de novo, eu consigo fazer a separação. Certo? Certo. Então, separando aqui. Não, melhor. Será que você consegue começar essa conta? Porque agora é só fazer a separação, tipo que eu fiz antes, e integrar, né? E essas integrais todas você já fez aqui comigo hoje. Uhum. Todos os tipos que aparecem aqui você já fez. Eu Ia vou te enviar ficar, aqui, mas o método de separação é óbvio, né? Só passa dividindo ali e outro assim, passa multiplicando. dy sobre y igual a o outro lado, 1 menos 6x quadrado dx. Ali isso vai ficar ln de y. Pergunta, Sim, ln de y, que nem você já fez hoje, certo? então, isso que eu acho estranho, porque ele não fala, tipo, faça integral de alguma coisa, ele fala resolve a equação. Velho, mas é para resolver a equação. E resolvendo E a uma das equação, coisas que tu tem que para resolver a equação é resolver a integral, sacou? entendi. Se tem diferenciais ali e tu quer obter uma função, então é meio que necessário que você integre. Entendi. Então ele não vai falar, integre. Eu vou Nunca, ter nunca vai que. falar isso numa cadeira de equação diferencial. Uhum. Mas se eu ver que dá para integrar, é para integrar. Ok. 100% das vezes você vai integrar de alguma forma. Uhum. Então aqui vai ser ln de y, que é igual a. E aqui vai ser integral também. Então vai ser
4x a quarta sobre 4. Menos 6x ao cubo sobre 3. Ou porta negativa é diferente? Só fica o sinal na frente. Da mesma forma que o 6 sai para fora da integral, menos também sai. Ah, então é isso. Isso. Então, basicamente, né? Ficou o que aí, me fala? Ln de y Uhum. é igual a 4x a quarta sobre 4. E corta os 4, né? Quartos 4. Isso. Menos 6x ao cubo sobre 3. Dá para simplificar 6 com 3, fica 2x ao cubo. Mais C. Nunca esqueça da constante no final de tudo. Ah, e a constante, é. É a constante, exatamente. Aqui é... Qual que eram os números, né? Aqui é cubo, aqui é quarta. Beleza. E agora, de novo, você tem que usar algum artifício aqui para tirar o y de dentro. No outro problema, a gente tinha e, né? A gente tinha e elevado a y. Aqui a gente tem o ln de y. Se no outro problema a gente teve que aplicar o ln dos dois lados para tirar o y de dentro, aqui, como a gente já tem o ln, a gente vai ter que aplicar o e dos dois lados. O e dos dois lados. Exatamente. Então, corta, corta. E sobra só o y. E daí aqui, eu não gosto de escrever as coisas, muita coisa pequena, então eu gosto de colocar assim, escrevo exp e coloco as coisas dentro da exp, assim. É a mesma coisa, o professor de matemática vai entender e fica mais bonito para tu escrever. Então, se você olhar novamente, nenhuma das opções está exatamente igual ao que está acontecendo aqui. Está errado? Não, não está errado. É por uma questão de estilo. Primeiro, perceba, e de novo, não só uma questão de estilo, mas uma questão de regra de potência. Quando você tem as coisas somadas, você pode multiplicá-las fora. Ou seja, eu quero passar esse C sozinho para fora. Porque se você pegar aquela tabela que eu te passei, a primeira regra de potência dizia que se você tem bases iguais, você soma os expoentes, certo? Olha lá, a primeira regra, não é isso? Então, como você tem uma série de somas e subtrações aqui, você poderia quebrar em 3 exponenciais até, mas eu preferi quebrar só em 2. Nessa e nessa, envolvendo esse e esse. Por quê? Porque existe uma opção ali que está assim, ó, C que multiplica exponencial. E essa é a resposta certa. Só que você está olhando aqui e está vendo um E na C multiplicando a exponencial, mas não importa. O E na C pode ser entendido como uma constante. Vou chamar ela de K. Porque E é uma constante, C é uma constante. Então, K também é uma constante. Portanto, eu fico com K e a x à quarta menos 2x. Então, essa é a exata mesma coisa que aqui. Ok? Ok. Estava errado aqui? Não. Aqui? Não. Mas ele quis escrever desse jeito. Então, tu tem que saber, né, como é que eles colocam as coisas aí no enunciado, beleza? Ok. Então, a resposta era aquela. Vamos ver mais uma aqui, talvez dê para fazer. Essa equação diferencial pode ser resolvida usando separação de variáveis? O que tu acha? Sim. Sim, como é que tu separaria isso? Ah, não, separação de variáveis não. Só com substituição. Algum outro método aí, né? Substituição não é. Substituição é para resolver integral. Aqui tu tem uma equação diferencial. Tu tem um baita de um problema porque eles estão dentro da raiz e letras diferentes. Então não é substituição. Para falar a verdade, nem eu sei direito qual é o método aqui. Então não. A pergunta era se é por substituição. Separação de variáveis, melhor dizendo? Não. Não é por separação de variáveis. Não dá para separar essas variáveis. Porque não dá para tirar as coisas de dentro da raiz. Entendi. Tão facilmente, porque tu tens que utilizar as regras de potência que eu te enviei, nas regras de potência não tem nada que mostre isso.
Uhum. Então, soluções particulares para as equações diferenciais. Bem, aqui o que tem que fazer? Tem que resolver a equação diferencial e depois jogar um valor específico nela. Por quê? Porque quando você resolve uma equação diferencial, tipo as várias que nós fizemos hoje, você sempre fica com essa constante aqui, ó. Aqui tem constante, aqui tinha, nas outras também tinham, né? Uhum. Então, uma equação diferencial, a solução dela, de modo geral, é bem genérica, por causa da constante. Só que se você tem um valor inicial, que a gente chama de PVI, problema de valor inicial, você consegue o valor da constante também. Então, eu vou fazer essa aqui rapidinho e você vai entender o que eu estou falando. Em vez de escrever a filinha, eu vou escrever df dx. Ok. Igual a menos 50 sobre x ao cubo. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o 50 para o outro lado, dx para o outro. Então, vai ficar df menos 50 aqui. E para o outro lado vai o dx. Olha, ó, que legal. X ao cubo eu posso jogar para cima. Ele está positivo, foi para cima negativo. Regra de potência de novo. A mesma regra que eu tinha tirado o cara negativo e jogado para cima positivo. Aqui eu tirei o cara de baixo jogando para cima negativo. Posso fazer isso. Então eu fiz a separação de variáveis rapidinho. Agora eu integro. O que é integral aqui? Aqui é simplesmente f. A função sobre 50. Porque a integral de df é o próprio f. Quem que é a integral de x na menos 3? X na menos 3 mais 1, sobre menos 3 mais 1, mais c. Então, aqui vai ficar menos f sobre 50, igual a x na menos 2, sobre menos 2. Bem, eu poderia ter posto mais c só depois? Poderia. Eu certo mesmo pôr o c só no fim da conta. Mas, assim, eu estaria errado se eu dissesse isso que eu acabei de falar, mas de modo geral é. De toda forma, eu coloquei ele aqui. Agora eu vou passar o 50 multiplicando, o sinal de menos também. Eu vou ficar com menos 50x menos 2, dividido por menos 2. Agora esse 50 multiplica o C? Não, mantém C mesmo, porque C é C. O C é constante e vai aparecer no fim da conta. Uhum. Multiplicar por 50, depois só ia ter um 50 extra lá, quando tu fizesse no final de tudo. Pronto. Beleza, essa é a nossa função que depende de x. Mas eu não sei quem é a constante. Tem como descobrir? Tem. A gente vem aqui e joga x igual a 1, f igual a 20. O 20 é quando a função tem o x igual a 1. Então, 25 vezes 1, na menos 2, mais c. Então, ficou 20 igual a 25, porque 1 elevado a qualquer coisa é o próprio 1, mais c. Logo, c é menos 5. C é menos 5. Então, a função de verdade está aqui. Como o c era menos 5, a gente coloca aqui menos 5. E para finalizar a conta, agora vai ser contigo. É que eu tenho que finalizar, porque eu tenho outro aluno agora. É só colocar 5 no lugar do x aqui, coloque 5 no lugar do x, que você encontra o que o problema está pedindo, beleza? Uhum. Show, velho. Então eu vi aí que tu aprende rápido as coisas, tem bastante coisa que tu já sabe também. E sim, para fazer equação diferencial bem, vai ter que saber bastante integral, beleza? Beleza. Show de bola. Minha recomendação é que você pega ali a apostila que eu te enviei e dê uma olhadinha nos exemplos de integrais. Tá bom? Ok. Tá bom. Então tá bom, meu querido. Precisando é só chamar. Prova, coisas assim, eu ajudo também, tá? Valeu. Valeu, Obrigadão. abraço. Abraço.